1994. O Brasil chora a morte de Ayrton Senna. A África do Sul elege o seu primeiro presidente negro no pós-apartheid. O Reino Unido e a França inauguram o Eurotúnel. E a OTAN realiza o seu primeiro ataque a aviões sérvios durante a Guerra da Bósnia. Além disso, nesse mesmo ano, em apenas 100 dias, 800 mil pessoas são assassinadas em Ruanda. O genocídio foi um dos episódios mais sangrentos da segunda metade do século XX. Ele dizimou 1/3 da população ruandesa e abalou esse pequeno país da África Central. Neste documentário, você entenderá os quês e os porquês da divisão étnica que abalou a história de Ruanda. Tanto do ponto de vista linguístico como cultural, os Hutus e os Tutsis não se distinguem. E, geneticamente falando, os Tutsis são iguais aos Hutus. Então, o que levou esses dois povos a serem os protagonistas de um massacre que abalou não só Ruanda, mas também toda a comunidade internacional? Acompanhe agora as duas versões da história, uma por parte de um representante Hutu e outra por parte de um representante Tutsi, e ouça também a visão de um historiador. Somos um grupo étnico que está presente principalmente em Ruanda e no Burundi, mas também existe uma pequena parte de nós nas regiões vizinhas da República Democrática do Congo, Uganda e Tanzânia, onde a maioria são refugiados. Nosso idioma oficial é o Kinyarwanda, e muitos de nós são católicos, outros protestantes e ainda outros são islâmicos. Somos o mais numeroso dos grupos étnicos presentes em Ruanda e no Burundi. Nossa população chega a mais de 9 milhões de pessoas. A língua que nós falamos é o Kinyarwanda e nosso povo professa as mais variadas religiões, sendo predominantes o catolicismo, o protestantismo e o islamismo. As etnias Tutsi e Hutu surgiram em grande medida pela divisão criada pelos colonizadores belgas. Eles utilizaram critérios diversos, como a altura, cor da pele e formato de nariz. Os belgas, para criar essa diferença, procuravam padrões em cada um que fosse mais próximo do estereótipo europeu. Os Tutsi eram formados por pessoas cujos nariz fosse mais fino, tivesse a pele mais clara e fossem mais altos. Seguindo esses critérios, os belgas se utilizaram dos Tutsis para administrar os países no período de colonização, alegando que eles eram mais capacitados e inteligentes para isso. Bem, ao tomarem o poder, os Hutus começaram a marginalizar meu povo. Em 1989, levaram a economia do país à beira de um colapso, e Ruanda enfrentou sua maior crise alimentar em 50 anos. Os 100 dias de 1994, então, são inesquecíveis. Desde o atentado ao meu povo, o que nós vemos é apenas desgraça. Eles me deixam inseguro e com muito medo. A monarquia Tutsi foi muito cruel. Para resumir, ela incluía a cobrança de impostos e o trabalho forçado. Os Tutsis também são responsáveis pela queda do avião em que estava o nosso presidente Juvenal e Cyprien, o presidente de Burundi. Eles são terríveis e agressivos, são como lobos, além disso são traidores. Passam uma excelente impressão para a mídia internacional, se fazem de bonzinhos, mas não são nada do que parecem. Em 1959, depois da independência do país, os Hutus derrubaram o rei Tutsi, implantaram uma república, expulsaram e mataram os Tutsi. Na década de 60, os Tutsis exilados dos países vizinhos somaram 600 mil pessoas. Em contrapartida, nos anos 80, alguns Tutsis se organizaram em um grupo paramilitar, a Frente Patriótica Ruandesa. Em outubro de 1990, a Frente Patriótica Ruandesa invade Ruanda pela fronteira com Uganda, dando início à Guerra Civil de Ruanda. Depois de 3 anos de guerra, em 4 de agosto de 1993, a Frente Patriótica Ruandesa e o governo de Juvenal Habyarimana assinaram os Acordos de Arusha, criando em Ruanda um governo de transição mediado pela ONU e composto por Hutus e Tutsis. Como eu disse anteriormente, os Tutsis são traidores da pior espécie. Em abril de 1994, quase 8 meses depois da assinatura dos acordos, os Tutsis derrubaram um avião que transportava o presidente de Ruanda e de Burundi, pois os dois eram Hutus. Eles fizeram isso para tentar recuperar o poder
e restabelecer a monarquia no país. Além disso, os Tutsis já estavam planejando exterminar nossa etnia. Não podíamos deixar isso acontecer. Eles não levaram o acordo a sério. Por isso, em contra-ataque, pegamos nossas ferramentas e fomos ao trabalho. Os Hutus levaram o mundo a crer que nós derrubamos o avião em que estavam os 2 presidentes Hutus, mas isso não passou de uma jogada estratégica deles. Pense comigo, se nós derrubássemos o avião, os Hutus teriam um motivo válido para nos atacar. Então, eles mesmos derrubaram o avião e usaram isso como desculpa para praticar o bárbaro crime. Além do mais, os Hutus já estavam sendo treinados e equipados pelo exército ruandês. O ataque ao meu povo não foi defensivo, ele foi meticulosamente planejado. Sem o presidente, os radicais do governo se apropriaram da administração e eliminaram opositores. Depois, a Interahamwe, a mais importante das milícias armadas pela maioria étnica Hutu, a extinção Tutsi virou política de Estado, uma campanha promovida com incentivos e ameaças, e foi enfatizada em discursos no rádio e na TV. Analisando o número de mortos e considerando a brutalidade dos ataques por parte dos Hutus,
Aqueles que sobreviveram podem se considerar heróis da própria vida. Nossa equipe entrevistou 4 dessas pessoas que lutaram com unhas e dentes para salvarem as próprias vidas. Era um sábado e estávamos jantando. Então a notícia começou a sair do rádio e nos atingiu de uma forma que eu nunca vou esquecer. Atenção, população Hutu! Atenção, população Hutu! Essa é uma mensagem do governo. Todos nós sabemos que os Tutsis são perigosos e traidores. Por isso, vamos à luta. A Interwave já está preparada e armada para defender nosso povo. Todos os Hutus devem defender a sua etnia. Se você conhece algum Tutsi, elimine-o. Não importa quem seja, se for um Tutsi, deve ser eliminado. Unindo nossas forças, teremos um futuro melhor. Fiquem alertas, as ferramentas estão disponíveis. Vá ao trabalho. Sem os Tutsis, todos os problemas de Ruanda desaparecerão. Eu não vou matar você. Eu vou proteger o máximo que eu puder. Você ouviu o anúncio no rádio que ela é uma Tutsi e você tem que matar ela? Vou te dar um dia para você matar ela, senão amanhã nós voltamos e se ela não tiver morta, quem vai pagar por isso vai ser você. Naquela noite, eu só pensava que morreria. Minha filha estava muito assustada e não saía de perto de mim. Eu não acreditava que meu marido faria o que fez comigo. Por sorte, na minha fuga, encontrei um grupo de refugiados. Passei vários dias com os ferimentos expostos. Só recebi atendimento médico quando atravessei a fronteira com Uganda. Nunca mais tive notícias da minha filha. Meu nome é Hatiba Marvena, sou uma Tutsi e sobrevivi ao genocídio de 1994. Eu achava que estava segura, mas não. Não bastava ser Hutu para não morrer, você tinha que matar. Depois de muita pressão e ameaças, meu marido se tornou um radical Hutu. Eu nunca concordei com o massacre de 1994. Na verdade, tenho vergonha de dizer que sou uma Hutu. No dia em que eles me capturaram, eu estava lavando roupas. Eles me pediram para eu mostrar minha carteira de identificação. Quer dizer que você é uma Hutu, não é mesmo? Sim, senhor. E por que você não está trabalhando? Não posso fazer isso. Repita o que disse? Não posso fazer isso. Eu estou começando a achar que você está a favor dos Tutsis, estou certo? Não, senhor. Apenas não gosto de violência. Violência gera mais violência. Enquanto estiver assim, não acabará essa guerra. Ah, é mesmo? Então por que você não pode defender a sua etnia desses traidores? Porque estou a favor da paz. Mentira! Já cansei dessa conversa. Seu fim será igual ao dos Tutsis. Não, por favor, senhor, não!
arrastaram por uns 2 quilômetros. As pedras no caminho arranhavam a minha pele. Algumas faziam cortes consideráveis nos joelhos e cotovelos. Eles me bateram com tanta força com aquela madeira com prego na ponta que eu desmaiei. Acharam que eu estava morta, por isso me abandonaram na beira da estrada. Lembro-me que alguns animais tiravam meus ferimentos, mas eu não tinha força para expulsá-los. Mostrar que eu estava viva. Anoiteceu, não lembro quantas vezes eu achei que morreria. Eu achava impossível encontrar ajuda ali. Já fazia um mês que o massacre havia começado. Quem não matava, morria. E eu não quis matar, então minha senha era morrer. A noite já estava avançando. E meu corpo latejava de tanta dor. Já estava me conformando com a morte. Na verdade, estava implorando por ela. E pedindo para que aquele sofrimento acabasse o quanto antes. Mas então, escutei barulhos. Era algo como psiu. Ei, era alguém me chamando. Mas Lenê respondeu. O povoado onde eu morava era pacífico. Minha bisavó dizia que antes da colonização não havia Hutus ou Tutsis. Era um só povo, que dividiam a mesma terra, acreditavam nos mesmos deuses e falavam a mesma língua. Mas então os colonizadores chegaram e começaram a ver diferenças entre a gente. Que é uma grande bobagem, somos iguais. Lembro que quando os ataques começaram, tudo virou um caos. Pessoas morriam todos os dias e era muito fácil encontrar gente morta nas ruas. Estávamos em pânico. Mas eu ainda acreditava que logo aquilo ia acabar e que eu sairia da guerra sem nenhum trauma. Eu fui muito ingênua. O que aconteceu veio de forma tão devastadora quanto um tsunami. Ora! Se não é uma Tutsi... Não pode, senão vai ser pior. E o que nós fazemos com essa inútil? Acho que vamos brincar com ela, de jeito que ela não vai gostar. Perdi a consciência. Quando voltei a mim, já era noite. Eu estava completamente nua. Observei ao meu redor e não consegui ver ninguém. Talvez por conta da escuridão. Meu corpo doía tanto. Eu já tinha 13 anos. Não ouvia nenhum som, nenhuma luz. Mas eu sempre fui muito determinada e disse para mim mesma que não morreria. Não daquela forma, não naquele dia. Ao amanhecer, comecei a rastejar pela estrada, procurando não sei o que, não sei quem. Depois de algum tempo, encontrei um corpo ensanguentado na beira da estrada. Era Denise Cagiso. Não a conhecia. Não sabia se ela era uma Hutu ou uma Tutsi. Não poderia dizer se ela estava com vida. Mas eu encontrei nela a oportunidade de sairmos vivas daquela situação. Então chamei-a, porém ela não respondeu. Chamei de novo e obtive silêncio como resposta. Chamei pela terceira vez. Nessa última, ela me respondeu abrindo os olhos. Ei! Ei! Acorda! Tá me ouvindo? Ei! Temos que ir pro abrigo. Tem um abrigo ali na frente. Vamos! Vamos! Levanta! Ao longo do caminho, fomos nos conhecendo. Isso nos ajudava a esquecer das dores, pelo menos por um tempo. Chegamos no acampamento dos refugiados, perto de anoitecer. Foi muita sorte percorrermos aquela longa distância e nenhum radical Hutu nos encontrar. No acampamento, a comida era pouca e quase não havia água. Juntamos-nos ao grupo de refugiados e fomos levados
para Ugano. Lá, as coisas não eram um mar de rosas. Muitos refugiados estavam lá, mas pelo menos tínhamos atendimento médico básico e o tanto necessário de alimento para sobreviver. Mais tarde, fiquei sabendo que meu marido foi morto em um conflito com os rebeldes Tutsis. Não quero nunca mais voltar a Ruanda. Tenho muito medo de uma represália Tutsi. Meu nome é Adenike Kagiso. Sou uma sobrevivente Hutu, opositora ao genocídio de 1994. Nunca tive notícias dos meus pais. Não tenho nem esperança de encontrá-los vivos. A carnificina foi total. A dor física passa com o tempo, mas ainda convivo com o trauma emocional que me prende ao passado. Não sei se algum dia serei liberta dessa prisão. Meu nome é Raha Quara e eu sou uma sobrevivente Tutsi do genocídio de 1994. Terminei a faculdade de medicina em 83. Sempre gostei de ajudar quem precisa. Então, quando apareceu a oportunidade, aceitei sem pensar duas vezes. Em 1990, entrei para uma ONG que realiza ajuda humanitária em países que sofrem catástrofes. Fui enviada para Bangladesh em 91 para ajudar os sobreviventes de um ciclone que matou 138 mil pessoas. Em 93, fui enviada para Ruanda. O país tinha acabado de sair de uma guerra civil. Muitas pessoas estavam doentes, os hospitais lotados. As crianças tinham muitas doenças intestinais devido à má alimentação. Até para fornecer atendimento médico era difícil. O país estava em um verdadeiro caos. Já fazia 10 meses que eu estava trabalhando como médica na Ruanda. A situação já estava mais controlada. E foi nesse tempo, quando pensamos que as coisas melhorariam para os ruandeses, que o massacre começou. Tivemos novamente que conviver com muitos feridos. Era comum atender pacientes entre a vida e a morte. Os Hutus eram muito agressivos e os pacientes raramente sobreviviam. Numa manhã de junho, quando o massacre estava próximo de acabar, eu e a equipe médica estávamos em um consultório improvisado, realizando curativos em Tutsis e também alguns Hutus, que não simpatizaram com o genocídio. Então, radicais do exército Hutu invadiram o nosso consultório e dispararam suas armas para todos os lados. Fui atingida na mão e no abdômen. Eu estava trabalhando por 30 horas sem parar. Talvez isso tenha contribuído para que eu perdesse a consciência. Depois do ataque, um médico Tutsi que trabalhava comigo e não foi atingido, realizou os primeiros socorros. Esse atendimento impediu que eu morresse, mas a bala ainda estava alojada em meu abdômen e havia alguns estilhaços cravados na minha mão. Não era possível fazer uma cirurgia naquele local, contaminado e com muitos outros feridos, em um estado mais grave que eu. Eu poderia esperar. Tomei alguns analgésicos para diminuir a dor e, como não podia me mexer muito, fiquei dando apoio emocional aos outros feridos. 2 dias depois do acontecido, eu e outros membros da ONG que estavam feridos fomos levados para a França. Lá a bala foi retirada do meu abdômen, os estilhaços que estavam na minha mão danificaram alguns nervos. Isso fez que eu perdesse os sensores nela. Agora, eu não tenho mais precisão dos movimentos que faço com a mão, mas isso é o mínimo. Eu estou viva. Meu nome é Suzy Margot, sou uma médica francesa e sobrevivi ao genocídio de 1994.
1990, agências humanitárias e a ONU vinham noticiando matanças isoladas. Quando o genocídio efetivamente começou, as lideranças políticas e militares também foram avisadas. Então, por que a ONU não aprovou uma intervenção militar? Por que, ao invés disso, reduziu o número das forças de paz? Analise a seguir os dois lados da moeda. O processo de intervenção humanitária em Ruanda foi considerado um fracasso, primeiro por ter sido uma ameaça à paz e segurança internacional. Além disso, a intervenção humanitária em Ruanda deu sinais de falta de compromisso com o direito internacional humanitário. Pode-se chegar a essa conclusão a partir do momento que as tropas belgas, considerado o maior contingente e mais forte da UNAMI, foram retiradas e isso dificultava qualquer reação. Outro fator foi o fracasso de uma intervenção militar americana, pouco tempo antes na Somália. Logo depois disso, ficou decidido que os Estados Unidos só interviriam se houvesse extremo interesse, porque, segundo eles, ficar fazendo missão de paz só pela questão dos direitos humanos não interessava. Visto que a vida de um soldado americano é muito mais importante, assim que o genocídio acabou e que o número de mortos foi estampado nas capas de jornais, as potências tentaram compensar seu silêncio com uma boa verba para a reconstrução. Mas a verdade é que a não ação da comunidade internacional fez com que Ruanda ficasse marcada com um vergonhoso exemplo de indiferença e abandono das potências mundiais. O genocídio dos Tutsis em Ruanda foi uma das páginas mais sombrias da história. Isso nunca deveria ter acontecido. Com toda a minha sinceridade, eu posso dizer que sentimos vergonha por não ter conseguido impedir o massacre. Poderíamos ter feito mais, deveríamos ter feito muito mais. Os capacetes azuis foram retirados no momento em que mais necessários. É fundamental usarmos essas lições trágicas e duras dos horrores que aconteceram em Ruanda para garantir que tais atrocidades nunca voltem a acontecer. Por isso, novamente pedimos desculpas e reafirmamos nosso forte compromisso para assegurar que tais horrores não se repitam, baseando-se nos nossos princípios de justiça, dignidade humana e bem-estar de todos. Estamos avançando cada vez mais. Os outros estão fazendo um bom trabalho.
milhares de Tutsis já foram eliminados. A bem organizada Frente Patriótica Ruandesa, apoiada pelo exército de Uganda, gradualmente conquistou mais territórios, até que em julho suas forças tomaram a capital Kigali. Cerca de 2 milhões de Hutus fugiram em seguida pela fronteira com a República Democrática do Congo, temendo ataques de vingança. Um governo de união foi criado. Por fim, em 2000, o presidente Paul, um ex-comandante da Frente Patriótica Ruandesa, assumiu o poder. Ele governa o país até hoje. Apesar da relativa paz estabelecida, as lágrimas do genocídio de 1994 ainda escorrem pelos olhos dos ruandeses. Hoje em dia, Hutus e Tutsis vivem lado a lado e em grande harmonia. Por ordem do presidente, raramente se referem abertamente às suas etnias. A geração pós-genocídio cresce em um país com promessas de desenvolvimento. Para a Nova Ruanda, 1994 é o ano zero. A maior lição que tiramos de tudo isso é de que fomentar a luta de classes, seja através de preconceitos ou por ideologias assassinas, sempre resultou e sempre resultará em episódios tão nocivos quanto o que ocorreu em 1994. Para encerrarmos este documentário, veja a posição da ativista Natália Vasconcelos a respeito da violência. Eu faço parte de um movimento pacifista. Ele luta por ideais tais como o fim de uma guerra, minimizando a violência entre as pessoas. O nosso principal objetivo é a paz mundial. Como o Papa João Paulo II falava, a violência ela destrói o que ela procura defender, a dignidade da vida e a liberdade do ser humano. Por isso, se coloque no lugar daqueles que estão em condições vulneráveis, aqueles que estão na Síria, por exemplo, e se pergunte a você mesmo o que você pode fazer para o mundo de direito e dignidades para todos. E eu te garanto que você não ficará sem resposta.